Boa tarde a todos. Agora são exatamente 17h30. Estamos dando início no dia de hoje a uma série de webinars promovido pela FIA Proinfo. Essa série se chama Navegue com Sucesso nesses tempos turbulentos. E o primeiro tema que nós vamos apresentar hoje será teletrabalho e os impactos jurídicos do isolamento social, com o professor doutor André Veneziano. Vou fazer uma breve introdução aqui e logo depois eu vou passar a palavra para o professor André Veneziano. Eu sou o professor Ney Tremarim, do FIA Proinfo. Bom, todos aqui estão acompanhando o fato gerador, que é o Covid-19. O vírus afetou toda a economia, afetou toda a sociedade e também as relações trabalhistas, como não poderia deixar de ser. Então, neste momento, os empregadores querem saber quais são as alternativas na legislação trabalhista para o enfrentamento dessa crise econômica gerada pela calamidade. Então, o que o governo federal tem feito para minimizar e fazer a manutenção desses empregos e os vínculos trabalhistas? Estamos aqui com o professor doutor André Veneziano. Ele é advogado pela PUC São Paulo, com especialização em Direito do Trabalho, mestrado em Direito da Sociedade de Informação e doutor em Ciências Jurídicas. Por favor, professor André, pode seguir. Obrigado. Olá, Ney. É satisfação participar desse webinário através da FIA. E a boa notícia é que o governo federal foi muito prudente e rápido ao editar uma medida provisória no dia 22 de março. E essa medida provisória, de número 927, ela trouxe uma série de alternativas para os empreendedores, desde grandes empresários até os pequenos comerciantes, a fim de que eles tomassem algumas medidas e conseguissem manter os contratos de trabalho, manter os vínculos empregatícios. E é, por isso mesmo, muito importante, muito oportuno, através desse webinário, que a gente transmita a esses empregadores não só as alternativas que estão disponíveis, mas o modus operandi, ou seja, não só o conteúdo, mas a forma também, o procedimento, como eles podem, adotar uma ou mais alternativas. E eu passo, então, a expor uma a uma, a fim de que, didaticamente, todo empresário, RH ou até um colega possa analisar, aprender e até discutir em seguida essas possibilidades. Veja, a primeira questão a ser abordada é que essa medida provisória, como a própria norma sugere, ela é provisória, ela é temporária. E, sobretudo, porque atende uma situação excepcionalíssima causada pelo coronavírus e esta calamidade pública que assola o país e a maior parte do mundo. Então, muita cautela nessa hora, porque estas medidas elas são aplicáveis durante este período, mas isto não lhes retira a importância, muito pelo contrário, e confere ainda mais valor, já que a CLT ela é muito menos flexível do que foi essa medida provisória, especialmente com relação aos procedimentos para que o empregador conceda este ou aquele direito, tome esta ou aquela medida. Bem, vamos lá. A primeira questão a ser observada está no artigo 1º, no artigo 2º, perdão, que ela dá especial relevância ao contrato individual de trabalho. Para quem não é do ramo, o que significa esse termo individual? Contrato individual é o contrato entre o empregado e o empregador, diferenciando, portanto, dos chamados contratos coletivos, ou seja, aqueles em que envolvem os sindicatos,
né? As convenções coletivas, os acordos coletivos. Então, o acordo coletivo aqui, ele terá especial preponderância sobre essas normas coletivas e, pasmem, até mesmo sobre a lei. Veja que aqui, nesse webinário, nós não vamos discutir inicialmente questão de constitucionalidade da norma. Eu estou aqui, em primeiro momento, atendendo a necessidades dos empresários, dos empregadores, não é? A fim de manutenção do contrato de emprego. É uma emergência. Depois, os juristas, o judiciário, o Ministério Público, sim, nós vamos certamente ponderar com mais calma essas normas, discutir eventual alteração, constitucionalidade, etc. O momento, ao meu ver, é de solução e soluções imediatas, urgentes, não por outra razão que foi o tema escolhido para o primeiro webinário. Então, veja o texto. O empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. Então, primeira observação, você, empregador, pode fazer um contrato direto com o seu empregado. Não precisa chamar o sindicato. Número 1. Número 2, ressalto, tem que ser escrito. O que significa isso, André? Significa que aquele contrato verbal, não é? Aqui não terá valor. Então, você deve dar preferência ao contrato feito por escrito. Está claro? Não é? Você pede a um advogado, ao departamento pessoal, ou até você, pequeno comerciante, pode elaborar, porque aqui não se exige grandes formalidades, apenas que os termos combinados estejam por escrito. Tudo bem? Contrato entre empregado e empregador, forma escrita. Muito bem. A fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Esta é a finalidade desta medida provisória. Por isso me encantou estudá-la desde o início. E, até um pouco arredio, eu fico com as críticas sobre a constitucionalidade da norma dos colegas juristas. Entendo, mas penso que isso é num segundo momento. Agora, nós temos que tirar a pessoa da água. Ela está se afogando. Depois, a gente vai ensinar a nadar os 4 estilos. Então, vamos tirar da água. Contrato individual, escrito, lógico, respeitado os limites da Constituição Federal, né? Nem poderia ser diferente. Muito bem, veneziano, estou com caneta e papel na mão e quais são essas alternativas? Vamos lá? Número 1, teletrabalho. Home office, trabalho remoto. Denomine como você quiser. O fato é que a telemática, ou seja, a tecnologia da informação associada à da comunicação, permite que, através da internet, o trabalhador, em sua própria casa, execute o seu trabalho, não é? Em contato, em comunicação permanente ou não com a empresa, com os colegas de trabalho, através da rede. Bom, veneziano, isso não é novidade. Não, a internet não é novidade, o home office também não é novidade. Certamente, a novidade, primeiro, é a quantidade. As empresas rapidamente, o que é a necessidade, não? Rapidamente se adaptam ao trabalho remoto. E uma questão muito importante com relação à forma. Pela CLT, se você, empregador, abriu a CLT desesperado, tentando achar o caminho para transferir o seu empregado para a residência, porque muitas vezes o governo estadual ou municipal determinou o fechamento e você está de portas fechadas, né? E você, muitas vezes, abriu a legislação trabalhista e percebeu que, para você transferir os seus empregados,
haveria um prazo. Você teria que avisar com antecedência de 15 dias. Não há tempo para isso. O tempo urge, a porta está fechada. Então, a medida provisória, muito adequadamente, estabeleceu que o prazo é de 48 horas. Então, basta, anote aí, basta um aviso por escrito. Uma dica aqui agora de advogado. Faça tudo por escrito, porque isso constitui prova. Não só isso, ela dá clareza, não é? Boa fé à sua atitude. Então você pode fazer com as suas palavras. Se tiver um profissional, é claro, ajuda. Pode fazer com as suas palavras, por escrito. Posso ouvir a sua pergunta? Pode ser por e-mail? Eu posso, claro, inclusive atende aí, a medida provisória fala nisso, inclusive por meio eletrônico. Tá? Mas mais ainda porque a orientação, pelo menos do Ministério da Saúde, né, é para o isolamento, é para a quarentena, né, para que se fique em casa. Então, você, empregador, o seu RH passa por e-mail, né, um aviso de 48 horas que os empregados irão trabalhar em home office. Tudo bem? Está claro? Muito bem. Então, exige aqui forma, pontuando, forma escrita, ou e-mail, né? O e-mail é escrito. Né? E segundo, um prazo, o aviso mínimo de 48 horas. É bastante razoável, tá? E aí você faz uma segunda pergunta. André, mas o meu empregado não tem o equipamento, né, que tem na empresa, ele não tem o equipamento na casa dele, na residência dele, para realizar o trabalho. Às vezes nem um computador. Às vezes tem um computador e não tem a câmera. Acontece. Né? Então, temos que solucionar a questão. Isso me parece ser quase sempre o de menos. Porque cadeira, mesa e computador, a empresa pode, inclusive, a lei fala em comodato, ela empresta, ela cede ao seu empregado. Né? Pode adquirir, inclusive, se tem notícia através da mídia, que está havendo um número extraordinário de aquisição de equipamentos de informática. Né? Não é por outra razão. Então, esse não me parece... via de regra, né? Há equipamentos, naturalmente, que você não pode levar da empresa, mas, via de regra, esses de informática, ou a empresa compra para o empregado, para que ele adquira, ou ainda transfere em comodato e empréstimo. Aqui, talvez, você que está lendo a lei, ou conhece um pouco mais do assunto, faria já, desde logo, uma observação capciosa, delicada desde sempre, porque ela já estava na CLT. Qual seja? André, primeiro, você falou da empresa ceder o equipamento. Digamos que a empresa não ceda, e o que o empregado tem é que adquirir esse equipamento. Pergunta número 1. Quem é que responde pelo custo de aquisição? Um computador, que eu saiba, não custa barato. Lógico que varia de acordo com o equipamento, né? Mas não é algo barato, não é uma pizza, não é um computador. Segundo, e o custo da internet? E o custo da luz? Quem é que vai arcar com essa despesa? É uma questão, porque você tem essa dúvida como empresário, e também você pode ter lido a lei. E aí, qual não é a sua surpresa? E a minha também, que está escrito na medida provisória que isso pode ser negociado. Nossa, André, mas isso é uma novidade? Não, não é. Já está na CLT. Artigo 75 e seguintes, você vai encontrar isso. Então, não é novidade, mas desde que foi inserido na CLT, chama a atenção, porque, naturalmente, o empregado vai pagar pelo equipamento que ele vai usar para trabalhar para a empresa. Uma vez, quando eu fui fazer estágio, portanto, isso há mais de 20 anos, o dono do escritório de advocacia perguntou: você tem carro? Pergunta estranha.
Falei, tem. Aí está contratado. Ele queria um estagiário com carro. Porque vários fóruns que queriam um estagiário rápido, né? Enfim, isso nunca mais eu esqueci. Então, fazendo uma comparação, eu estava usando o meu equipamento para fazer, na época não tinha o controle do processo eletrônico, eu ia com fichas e fazia verificação no fórum. Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando. Subia escada e ia no balcão. Né? Agora, está escrito na lei, aqui, ó, poderão ser negociadas em contrato escrito. Então, não vamos debater isso agora, que não é o momento. Pode, não pode? Pode. Está escrito na lei. Eu não acho, sinceramente, vamos à prática, né? Isso é uma discussão mais acadêmica ou num segundo ponto, uma empresa específica. Eu não visualizo claramente a empresa falando para o empregado, compre você o computador. Não visualizo isso. É interesse da empresa. Ou ela cede o que ela tem, ou ela fornece uma ajuda de custo para que o empregado compre o equipamento. Não vejo grandes celeumas nisso. Né? Fora do mundo jurídico, quero dizer. No mundo jurídico, tudo é celeuma. Tudo é celeuma. Essa semana eu passei a semana brigando, entre aspas, com todos os meus colegas. Críticos, normalmente, da legislação, sobretudo sendo medida provisória. Vamos adiante. Então, aqui estou no teletrabalho, que é a primeira alternativa. Disse a vocês que a empresa pode, primeira coisa, importantíssimo. O empregado pode se negar? Não. Não? Mas não é mútuo consentimento? Eu estou aqui lendo na CLT. Esqueça a CLT durante a calamidade. A CLT realmente usa o termo mútuo consentimento. O empregado teria que concordar para ser transferido para home office, perdão. Agora não. É uma calamidade, é uma emergência. A empresa pode transferi-lo sem consentimento. Anotou isso? Também não acho que o empregado vá se negar. É um ou outro. O empregado vai aceitar. Muito bem. André, tenho que avisar com antecedência. Já falei que aqui o prazo é de 48 horas. Muito bem. Você, é lógico, vai fazer um aviso por e-mail. Vai se resguardar. Faça a sua prova de boa-fé. Muito bem. Você poderia perguntar ainda, André, eu tenho estagiários e aprendizes aqui. Essa foi inserido pela medida provisória. A CLT não fala disso. Então, estagiários e aprendizes também poderão ser transferidos para executar o seu trabalho à distância. Tudo bem? Se esse é um trabalhador, né? Ele poderá ser transferido. O estagiário não é empregado, o aprendiz é empregado. Muito bem. Contrato escrito, ok. Das despesas falamos, notificação, teletrabalho, ok. Fechado? Pode transferir, só que respeite prazo e forma. Quanto aos equipamentos, combine e, de preferência, coloque no papel. André, tem uma série de departamentos aqui, de empregados, que não podem trabalhar em home office. Por quê? Por 1000 motivos. Como é que um comerciário, um vendedor de sapato, vai sair dali com os sapatos, vai para a casa dele? Faz sentido isso. O sujeito que opera uma máquina, numa metalúrgica, ele vai levar a máquina? Não faz sentido isso. Então, gente, é claro, eu vejo a gente um pouco, não sei se simplória, mas simplista, tentando resumir tudo a uma solução fácil. A vida não é assim. Faz home office, isso aí está resolvido. Faz a quarentena. Não, naturalmente que não são todas as atividades que é possível se utilizar das tecnologias da informação, fazer o trabalho à distância. E aí nós temos outras soluções. Qual que é a próxima solução? Eu, particularmente, acho essas ótimas, porque elas são simples, elas são adequadas ao momento,
quase todo empregador pode fazer. Vamos lá, férias, antecipação de férias individuais. Vamos separar as individuais das coletivas, tá? Já explico a diferença. Então, antecipação de férias individuais. Novamente, a CLT que você empurrou, né, para o lado, teria que haver um prazo. O empregador teria que notificar por escrito o empregado. Com 30 dias de antecedência. Já imaginou isso, meu filho? 30 dias de antecedência? 30 dias de antecedência, segundo o nosso presidente, já quebrou o Brasil. Tá? Espero que ele não esteja certo. 30 dias, que era pouco, agora é muito. É muito. Então, novamente, muito boa a medida provisória. Ela fala em 48 horas. Empregador avisa o empregado. Novamente, é um prazo que foi adotado aqui para quase tudo. Em 48 horas ele avisa por escrito. Você está pegando jeito? Né? Prazo 48 horas, forma escrita. Tá? Para quase todas as alternativas é utilizar esse prazo e essa forma. Então, você não deve, naturalmente, errar nisso, né? Para não ter aí uma nulidade, algum prejuízo. Então, pode, já falei, mas, de novo, pode ser por meio eletrônico, tá? Via e-mail. Aqui tem uma observação interessante com relação à antecipação das férias, que os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, aqui, ó, tá? Eles serão priorizados no gozo de férias. Aí, é claro, dispensa explicação jurídica, né? Porque a explicação aqui é médica. Então, naturalmente, se você tem um empregador, né, como ator social agora, importantíssimo, ele, nesse momento de calamidade, ele tem que escolher um grupo, porque tem uma produção baixa, por exemplo, ele vai colocar um grupo de férias. Qual vai ser o critério de escolha? Grupo de risco. Perfeito? Então, a medida provisória, penso eu, mais alertou, né, para um critério importantíssimo em termos de saúde pública, né, do que qualquer outra coisa. Tá? Então, pertencentes ao grupo de risco, aí vocês podem consultar, não está na medida provisória, mas a gente sabe que são aquelas pessoas com mais de 60 anos, né? Os idosos, perdão, pessoas com doenças pulmonares, diabetes, etc. e tal, né? Com tem algumas outras doenças que são incluídas, né, nesse grupo de risco e, portanto, tem prioridade. Agora, atenção, quem se distraiu agora é dinheiro. Dinheiro, economia de dinheiro, é alternativa, é uma medida para manter o vínculo empregatício. Você fala, veneziano, eu vou conceder férias, só que eu tenho que pagar antes. O RH sempre me diz isso, férias é pagamento antecipado. E ainda tem mais. Tem aquele acréscimo que o Constituinte resolveu dar lá em 88. Né? A coisa, vou receber muitas críticas agora, né? Mas estranhíssima. Porque quando o empregado trabalha, ele ganha um salário. Quando ele não trabalha, ele ganha mais. É incrível isso. Quando ele trabalha, ele ganha um salário. Quando ele descansa, ele ganha um salário e 1/3. Está na Constituição. Ok, não vamos polemizar isso agora, não é o momento, muito menos por medida provisória. A questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte: concede as férias, antecipa, e o pagamento não tem que ser antecipado. Né? O pagamento poderá ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, como se fosse o salário. Né? Pô, veneziano, mas e 1/3 a mais? Epa, aqui que está o segundo pulo. Por quê? A medida provisória também garantiu que esse pagamento adicional, que esse acréscimo, seja pago até a data limite para o 13º. Que a lei utiliza o termo gratificação natalina, tá? Para quem não se lembra, é até o dia 20 de dezembro. Então, tá longe, até lá a gente pensa, a gente faz um outro webinário. Por enquanto, você empregador pode fazer o quê? Diminuiu a sua produção, ou fechou o seu estabelecimento por determinação governamental. O que você faz? Uma alternativa é essa, férias antecipadas. Chama o RH, se não tem RH, você mesmo verifica qual o grupo de risco, quem pode sair de férias.
né? É mais adequado, e você não vai ter esse custo adicional agora. Não vai ter que antecipar, nem vai ter um terço. Então, eu achei, particularmente, salvo o melhor juízo, eu achei ótima essa medida. Né? Ela é muito, muito rápida e adequada. Tá? Muito bem, vamos adiante. Pagamento do ok, do um terço constitucional. Aqui tem uma questão, a medida provisória fala do abono, né? O abono. Não sei se vocês já ouviram falar, quando o empregado ele vai sair de férias, ele pode vender um terço de férias, né? É chamado de abono pecuniário. Tá? E desde que o empregado faça isso num prazo que determinado pela lei, até 15 dias antes do término do período aquisitivo, tem um prazo lá na CLT. Desde que ele faça essa solicitação ao empregador, o empregador teria a obrigação de comprar um terço. CLT. Empurra para lá. Somente por concordância do empregador. É uma norma que visa manter os empregos e foi voltada ao empregador, hein, gente? Ela foi voltada ao empregador. Pô, veneziano, mas coitado dos empregados. Não vejo assim. Mantém a empresa e você mantém os empregos. Essa é a nova ordem mundial. Vamos manter a empresa. Senão não tem emprego, não tem imposto também. Não tem nada. Aí é o Mad Max. Então, o abono pecuniário só por concordância do empregador. Se o empregador tiver caixa, aí pode ser pago o abono pecuniário. Tá? Com relação às férias coletivas, perdão, qual é a diferença? O próprio nome sugere, né? É autoexplicativo. Individuais para um empregado, para o Pedro, para o José, para o Marcelo, para o Ricardo. As coletivas são uma concessão para toda a empresa ou para um departamento, ou mais de um departamento, para um setor ou mais de um setor. Né? Uma empresa poderá fazer isso também. Ao meu ver, eu sou advogado, eu não sou empresário. Aí a gente precisa conversar, né? Porque, ao meu ver, de advogado, também é muito adequado para aquelas empresas que estão fechadas, que a prefeitura ou o governo estadual determinou o fechamento do comércio. Então, meu caro, não tem um ou outro. É todo mundo. A não ser que você vai colocar alguém em home office, ok? Mas, em princípio, é todo mundo. Tirando o escritório, né? Todo mundo. Férias coletivas. Né? E veneziano, qual é a formalidade nesse caso? A mesma. A mesma. Você já sabe. Você vai fazer por escrito, tá? Notificar o conjunto de empregados, né? Por e-mail, por escrito, no prazo de 48 horas. Tudo bem? Fácil, né? Medida provisória de fácil compreensão. Ficam dispensadas as comunicações para o Ministério da Economia e para os sindicatos. Por que a medida provisória diz isso? Porque na CLT, quando se trata de férias coletivas, tem que comunicar sindicato com 15 dias de antecedência, tem que comunicar o Ministério da Economia, que era o Ministério do Trabalho, né? Hoje é o Ministério da Economia. Ministério da Economia com 15 dias de antecedência, blá, blá, blá. Não há tempo. Não há tempo. É urgente. Tá? Então, só para pontuar, perdão, entre as alternativas nós falamos do teletrabalho e das férias. As férias individuais e as férias coletivas. Tá? 3 alternativas por enquanto. Quarta alternativa, banco de horas. Banco de horas. Muito se pergunta, Ney, está muito escuro a imagem? Tá bom, professor. Pode ficar tranquilo. Está perfeito, professor. Está ótimo, tá? Nossa, então, vamos tentar aqui. Acho que agora melhorou. Obrigado.
Vamos lá, pessoal. Quarta alternativa. Então, são várias alternativas. A quarta alternativa é o banco de horas. Tá? Esse banco de horas, ele causa uma certa dúvida até mesmo para quem é da área, porque você parece ter um chamado banco reverso, um banco negativo, né? Meu amigo, a medida provisória pretendeu flexibilizar. Então, é o seguinte, a empresa vai... Banco de horas, todo mundo já ouviu falar, né? É um sistema de compensação, né? Em que o acréscimo de horas de um período, ele poderá ser compensado com a redução em até determinado período. Então, acréscimo com redução se compensa e não há o pagamento de hora extra, que é uma hora cara, já que é acrescida de um adicional mínimo de 50%. Tá? E qual é a novidade aqui? A flexibilização estabelece, em outras palavras, o seguinte: se precisar fazer hora extra agora, faça, mesmo que seja prevista em acordo individual. Vocês já sabem que é entre empregado e empregador. Faça por escrito, quinta vez que estou falando, o acordo individual, e depois a empresa você terá até 18 meses, contados após o término da calamidade, que vai ser fixado, isso ainda esperamos que seja breve, né? Então, 18 meses, portanto, 1 ano e meio, é um longo período para se fazer essa compensação. Você diz, veneziano, mas na verdade eu não vou ter hora extra. Eu vou justamente estou diminuindo. Hoje eu vi, acho que foi a Mercedes-Benz, né, que reduziu em 25%, não foi o salário. A gente vê redução, naturalmente, né, do trabalho, da jornada, inclusive do salário, né, desde que haja essa contrapartida. Então, o que acontece? Diminuíram as horas agora. Você vai, por exemplo, a empresa vai fazer meio período, né? Essas horas você pode colocar em um banco, registrá-las por escrito e quando acabar este período de calamidade, voltar ao movimento. Inclusive, como eu ouvi outro dia, haverá uma demanda reprimida. Deus te ouça, e haverá um movimento maior em busca de certos produtos e serviços. O empresário, você empreendedor, poderá utilizar os seus empregados além da jornada ordinária em hora extra, sem pagar as horas extras, né? Já que este período de paralisação, de interrupção do contrato, ele pode ser compensado posteriormente, no mesmo prazo de 18 meses. Em outras palavras, você pode usar o banco tanto com acréscimo e depois redução, como utilizando a paralisação agora, para depois ter o acréscimo, compensando sem que haja pagamento de hora extra. Tá? Então, para algumas empresas, é uma alternativa interessante também. Você, empreendedor, vai pegar depois essas alternativas que eu estou falando e verificar a que mais se encaixa ao seu negócio, à sua empresa. Isso eu não posso dizer daqui, né? Você pode, inclusive, se interessar por mais de uma. Né? Você pode colocar um grupo em home office, um outro grupo em férias. Com outro grupo, você vai fazer banco de horas. Todas essas alternativas que a legislação, a medida provisória agora permite. Respeite prazo e forma. Vamos lá. Aqui a medida provisória ainda estabelece a suspensão de exigências em segurança e saúde no trabalho, né? Isso daqui já está sendo
demasiadamente criticado aí no meio acadêmico, jurídico, sobretudo pelo Ministério Público do Trabalho, porque saúde seria inafastável, etc. Então, ok, eu compreendo, só que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, estamos diante de uma situação emergencial, de uma pandemia, está matando milhares de pessoas no mundo, e eu creio que o judiciário, no futuro, em eventuais reclamações, será sensível aos empregadores. Eu não posso pensar de maneira diferente. Tem que se ter bom senso nesse momento. Então, de toda forma, a legislação estabelece a medida provisória que fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, tá? Fica suspensa também a obrigatoriedade de realização de treinamentos, né? É claro, vai fazer treinamento no meio do Covid, né? A ideia é, dentro do possível, isolar as pessoas, né? Pelo menos é o que o Mandetta diz, né? Não vai passear por aí, né? Não vai passear, né? E não vai fazer treinamento, e não vai no médico desnecessariamente, né? As CIPAs, como é que ficam as CIPAs? Elas poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade, mas naturalmente que os processos eleitorais estão suspensos, né? Também não vai fazer nesse momento eleição de CIPA, pelo amor de Deus. Dinheiro, economia, vamos lá. A primeira ajuda do governo federal com relação às empresas e com efeito os empregados, porque um não sobrevive sem o outro, né? Foi essa medida provisória. Entre as alternativas aqui para que a empresa se mantenha, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, por 3 meses. Tá? Então, você imagina o que isso significa, já que o FGTS ele corresponde a 8% da remuneração. Então, você tem aqui, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo para os empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020. Então, são 3 meses. Março, abril e maio. Não vou ter que pagar mais isso? Calma. Tá? É claro que vai. Está sendo suspenso e prorrogado. É como está dizendo aí o presidente, isso a gente tem que concordar com ele, né? Não tem almoço grátis, e mesmo essas vantagens que estão sendo esses pacotes, o ministro da Economia Guedes também está falando isso, esses pacotes necessários agora, uma hora terão que ser pagos, né? Isso vai para a conta do povo, né? E não há dúvida, só que eles estão sendo postergados. Tá? Então, vamos lá. O recolhimento dessas competências de março, abril e maio, ela poderá ser realizada de forma parcelada, em até 6 parcelas. O que eu estou falando está na medida provisória. Basta você entrar no Google e imprimir. Tá? Aqui nós estamos expondo didaticamente, mas você pode ler e ter na sua empresa. Você não vai pagar o fundo de garantia, março, abril, maio, depois vai poder parcelar isso em até 6 vezes para ser pago a partir de julho. Julho, mês 7. Tudo bem? É claro que se você optar pela forma mais dramática, né? Inclusive eu estou vendo a CEO do grupo Magazine Luiza, eu acho que ela se chama Luiza Trajano, não é isso?
pedindo aos empregadores que não dispensem, para aguentar um pouco. Não sei se isso tem efeito, é claro que ela é uma referência, né, no mundo empresarial, né, a famosa Magalu, na Bolsa, inclusive, mas é claro que nem todos têm o caixa da Magalu, né? Tem as empresas médias, tem as microempresas que não têm fluxo de caixa para mais de 60 dias. Segundo as pesquisas, algumas nem por mais de 30. Então, é claro que nós temos aí a rescisão, o término do contrato, como uma outra alternativa. Por isso eu deixei por último, entendo ser a mais dramática, mas não podemos tapar o sol com a peneira. André, tá, eu vou ter que mandar embora. Bares e restaurantes. Como é que faz o bar? Alguém está saindo para tomar uísque na Faria Lima nesse momento? Não, eu não posso acreditar nisso, né? O cara toma uísque na casa dele. Ok, mas sai para um bar, né? Hotéis. Quem é que vai para um hotel agora? Ficar na piscina? Então, zerou, né? Tem alguns grupos que zerou o fluxo de caixa. E ele não tem, ele fala, vou mandar embora. Vou mandar embora. E tem medo. O pequeno empresário também, ele não tem esse apoio todo, né? De RH, de departamento jurídico, ele tem medo que o passivo dele vá aumentando. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é que nem aquele sujeito novato na bolsa. Ele foi e sacou. Aí ele realizou a perda. Fica quieto, fica na moita. Uma hora volta. Próxima década. Não, espero que antes. Então, esse empregador ele vai dispensar. Né? Veneziano, e vai ter alguma redução? A medida provisória ela criou alguma alternativa para que diminua? Porque eu não tenho culpa. Eu não quero mandar embora. Eu tenho que mandar embora. Esse vírus veio do outro lado do mundo. O governador da minha cidade fechou tudo, o prefeito fechou. Eu não quero mandar embora, eu tenho que mandar. Quem é que vai pagar essa conta? Então, aí tem uma polêmica no mundo jurídico. Isso é fato do príncipe. Isso é força maior. E veja que, num caso ou no outro, no caso de força maior, há redução das verbas rescisórias. Né? E no caso do fato príncipe, há uma transferência da obrigação de pagamento da indenização, para alguns do aviso prévio, para a entidade federativa que motivou, não é, a paralisação das atividades da empresa. Veja, polêmicas à parte, esse webinário, em princípio, não é jurídico, é para os empresários, para os empregadores. Então, eu tenho cautela em sugerir a medida aqui. Né? Eu penso que é seguro a alegação de força maior. Tá? O conceito de força maior você vai encontrar no artigo 501 da CLT. 501, 503, você vai encontrar. Né? E, mais ainda, a própria medida provisória mencionou que é força maior. Aqui, ó. Aqui, ó. A medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no artigo 501. Ela está na medida provisória. Eu não sei por que tanta polêmica se é força. Está escrito aqui. Isso daí é depois. Estou falando agora. Agora, eu, empresário, eu vou seguir a medida. Ué, a medida é para que é a medida? A medida é para que eu siga a medida.
Eu vou seguir a medida. Está escrito que é força maior. Veneziana, qual é a redução que eu tenho no pagamento? Muito bem. Então, na força maior, você, empregador, não vai pagar o aviso prévio. Ah, mas eu vi aqui um advogado, eu também vi. Também vi. Eu estou falando para você. Você não vai pagar o aviso prévio. Que aviso prévio? Se a força é maior, como é que eu ia saber que ia acontecer isso? Ninguém, nem a China sabia, sei lá, sabia. Ninguém sabia. Então você não tem aviso prévio. Não tem. É um mês de salário, gente. Tá? E a indenização por dispensa imotivada. Né? Aquela famosa, o pessoal fala, multa do fundo. Os 40% sobre os depósitos que foram feitos na conta vinculada do FGTS. Pode ser muito também. Depende do tempo que o empregado está na empresa, né? Imagine se ele está 5, 10, 15, 20 anos. Essa multa é enorme. Essa indenização é enorme. Então, se você tirar aqui o aviso prévio, essa multa, já iam me chamar a atenção. Essa multa ela é reduzida à metade, tá? É metade, tá? 50%. Então, ao invés de 40%, você vai pagar 20%. Tá bom? Tô fechando aqui. O restante tem que pagar, né? Se tiver férias integrais, proporcionais, mais 1/3, o 13º salário, o saldo de salário, essas verbas a força maior não exclui. Tá bom? Finalmente, Finalmente está finalizado. Essas são as alternativas que a medida provisória trouxe, Ney. São essas as alternativas. Maravilha, professor. Recebemos diversas perguntas aqui dos participantes, tá? Eu vou começar a ler aqui para o senhor responder, tá? A primeira delas, da Larissa Bassi. Veneziano, boa tarde. E se as medidas da empresa foram anteriores à medida provisória, na medida que não foi feito o aviso prévio de 48 horas? A Larissa, né? A Larissa Bassi, né? A Larissa, provavelmente, ela fez esta pergunta com base na própria medida provisória, salvo engano. É porque a medida provisória, ela fala isso, né? Então, se eu não me engano, estou tentando localizar aqui, são 180 dias. As medidas que foram tomadas em até 180 dias anteriores à medida provisória, elas serão convalidadas. Deixa eu ver só se eu localizo aqui. Um minuto. Não, ok, não é um trecho que eu separei, mas garanto a você e a Larissa, por favor, Larissa, eu creio que você deve ter lido ali, mas está no finalzinho da medida provisória, diz exatamente isso que você está questionando, que num período anterior, se eu não me engano, são 180 dias, portanto, 6 meses, elas serão convalidadas, tá? Essas medidas anteriores. Bom, mais uma pergunta agora do Gabriel Pereira. Gostaria de saber sobre o custo que o empregado terá para trabalhar de casa. Isso. Quem será o responsável por ele? Os custos de energia, internet, etc. Perdão, qual é o nome do... Gabriel Pereira. Gabriel, muito boa tarde. Gabriel, seu questionamento, ainda bem, ele também está previsto na medida provisória. Na verdade, como eu disse no início da exposição, já estava previsto na CLT que empregado e empregador irão negociar esse custo, né? Isso sempre me causou estranheza, como eu
enfaticamente destaquei. A medida provisória vem e diz a mesma coisa, né? Eu já vi juízes, com todo respeito, e eu compreendo perfeitamente, dizendo que isso é um absurdo, já que o risco da atividade econômica e o custo da atividade são do empregador e que, portanto, isso não faz o menor sentido. Eu entendo perfeitamente o raciocínio, porém, sed lex, dura lex. É dura, mas é a lei. E agora é a medida provisória. Será combinado por escrito. Na prática, eu não vejo bom senso nisso. Ou a empresa cede o equipamento, ou ela oferece uma ajuda de custo para aquisição do equipamento. E como perguntou o colega, para energia elétrica, para a internet. O trabalho é para a empresa, ok? Ok. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. A Renata Souto, qual é a sua opinião sobre redução de salário com redução de jornada? É possível? Qual o limite da redução do salário? Renata Souto. Renata, essa é uma das mais polêmicas, né? Ela provavelmente é advogada, eu acredito, pelo perfil da pergunta, porque aqui envolve uma questão formal, né? Porque compreenda bem, isso aqui não é medida provisória. A Constituição Federal, desde 88, prevê a redução salarial. No entanto, ela restringe essa redução à previsão em norma coletiva, acordos entre empresas e sindicatos, convenções, que são acordos entre sindicatos de empregado e empregador, ou seja, o sindicato profissional tem que estar presente para que haja redução, porque é claro, aqui é uma relação, a relação de trabalho, ela é uma relação subordinada. O empregador tem poder de impor a sua vontade, até porque, sem querer citar Marx, se você não quer, tem quem queira, né? Então, ele sempre pode... Não coloca o empregador como um capiroto, como gostam de fazer. Não, mas é claro, você vai ter uma minoria que poderá pressionar, dizendo, assine aí. Senão, a porta da rua é serventia da casa. Né? E por que a pergunta da colega Renata Soutos fica muito relevante? Porque, embora a Constituição diga isso, aqui essa medida provisória diz que os acordos individuais terão preponderância. Como advogado, sinceramente, aqui eu acho bom não fazer isso por acordo individual. Né? Veneziano, mas está na medida. Tá, se você não tiver trânsito com o sindicato, não tiver acesso ou não quiser, faça por acordo individual escrito, sempre a redução do salário com a contrapartida da redução da jornada. Tá? Estão falando em até 50%. A medida provisória não cita esse tipo de limite, né? Por isso que, se puder ser feito por norma coletiva, é mais seguro, né? A redução salarial ela é dramática, né? Mas, veja, ao mesmo tempo, é coerente com a situação atual, na medida que, se não há trabalho, haverá redução da jornada e até parece justo e razoável que haja uma redução proporcional do salário. Né? São os entes sociais que fazem parte da mesma relação. Ok. Bom, a gente está esgotando o tempo, tá? É só mais uma pergunta e depois eu vou falar dos próximos eventos que a gente vai ter nessa série de webinars da FIA. De Maiara Pires, tá? Como ficam os benefícios, vale alimentação, refeição e transporte para os trabalhadores de home office?
Muito boa pergunta. Essa pergunta, hoje em dia se tem muito, né, os grupos de WhatsApp, né, os enlouquecedores grupos de WhatsApp. Essa pergunta, nos últimos 15 dias, eu tenho 3 grupos de colegas que debatem essa medida provisória 16 horas por dia nos últimos 15 dias. E são múltiplas as visões e posicionamentos. E um dos debates que levou pelo menos um dia inteiro, incrível isso, foi esse. O Vale Transporte e o tal do o Ticket Refeição. Eu não sei se ela fez a pergunta nesse sentido, mas a dúvida surge por quê? Porque quando você passa o empregado do físico, do presencial, né, da empresa, do local, para a casa dele, no home office, parece perder o sentido, né? Parece perder o sentido. Depois de imenso debate, eu posso resumir que a maioria entende o seguinte, inclusive há juízes no grupo, etc. e tal, que ali atuam como colegas, professores, né? O Vale Transporte, sim. Este, pela própria natureza do benefício, ele perde o sentido, já que ele visa o deslocamento, custear o deslocamento em itinerary, né? No trajeto da casa ao trabalho e retorno. Portanto, naturalmente, se o empregado está na casa dele, perdeu o sentido. Vale transporte. E o vale refeição? Para alguns, colocar-se-ia na mesma caixa do vale transporte, dizendo, mesma coisa, está na casa dele, ele que faça a refeição, eu ouvi muito isso, na casa dele, ele que cozinha, ele que faça a sua comida e da empresa não tem que custear isso. Inclusive, aqui eu estou indo não debochar da posição, não, muito pelo contrário. São advogados muito competentes e eu, sinceramente, até tenho dúvida. Mas existem outros posicionamentos. Por exemplo, existem 4, só para vocês terem ideia. Né? Aqui não é um webinário muito jurídico, mas já que você perguntou. Um colocaria na mesma caixa do Vale Transporte. Não é devido. Então, se você, empregador, quer adotar esse, adote. Mais econômico. Tá? Você para de pagar. Tem defesa? Tem defesa. Tem defesa. Segunda posição, não pode fazer. Não pode retirar o ticket de refeição. Por que não pode tirar? Porque você faz uma alteração prejudicial no contrato. É um artigo conhecido na CLT como o artigo 468. Princípio da imodificabilidade dos contratos. Você não pode alterar o contrato para pior. Então, quando você tira o vale-refeição, desculpa, o vale-refeição, o ticket de refeição, você altera para pior. Então, vão dizer alguns colegas de famosos escritórios, não posso citar nomes, que vão dizer não pode. Talvez o escritório mais conhecido. Não pode, ele disse. Não pode. Um outro disse o seguinte, olha, está em norma coletiva. Na maioria, né? Na maioria dos casos está previsto em norma coletiva. Você não pode tirar um benefício que está em norma coletiva, senão por outra norma coletiva. Ou quando acabe essa, né? Faz sentido também. Em outras palavras, você tem aí diversas posições, né? Eu falei em 4, a primeira que coloca na mesma caixa do vale, a segunda que não pode porque é alteração prejudicial do contrato, a terceira que é norma coletiva, estou tentando me lembrar a 4ª posição, mas se eu não me engano, no sentido de que... lembrei. Esse escritório sugeriu, né, que fosse substituído o tal ticket refeição, que é aquele que o empregado almoça no restaurante, né, pelo vale alimentação. E aí ele compraria no mercado e tal, e não haveria prejuízo. Então, pontuando a minha resposta, vale transporte no home office não existe. O vale refeição, há divergências. Tá? Dá para defender os dois lados. Os dois têm fundamentações jurídicas pertinentes, tá bom? Ok.
Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí ao professor André Veneziano. Vocês estão vendo em tela aí que a gente é uma série de webinars, tá? Teremos essa semana ainda mais 3 webinars até quinta-feira, né? O próximo é Carreira, Liderança em Tempos Turbulentos. Na quarta-feira, Neurociência e Funcionamento Cerebral em Tempos de Incerteza, como as emoções afetam nossas decisões. E na quinta-feira, Transformação Digital, como destacar seu produto nessa avalanche de anúncios. Todos os webinars são gratuitos, tá? E é uma iniciativa da FIA aí para apresentar às empresas, aos empresários e ao público em geral, nossos alunos, como é que a gente faz para navegar nesses tempos tão difíceis agora com o coronavírus, tá? Eu agradeço novamente ao professor André Veneziano, agradeço a todos que estavam assistindo, a audiência foi muito boa, muito grande. Recebemos mais perguntas do que eu consegui relatar ao professor André, em função do tempo. Nós iremos respondê-las por e-mail, tá? Para quem enviou. E obrigado a todos, obrigado ao professor André. Boa noite. Obrigado, Ney. Obrigado, boa noite. Boa noite.